Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura e comentário de um artigo do professor Olavo de Carvalho que se chama A Superioridade dos Piores, que é dessa obra aqui, O Dever de Insultar, volume 6, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, tá? Que é publicado pela Vide Editorial. Bom, antes de fazer a leitura, eu gostaria de agradecer as pessoas que tem feito comentários, tá? nos vídeos, né? Nos ajude a compartilhar esse conteúdo, tá? Para que ele tenha maior alcance, tá? As pessoas que tiverem condições, adquiram as obras do professor Olavo de Carvalho, tá? Porque conforme os rumos, né, que nosso país possa tomar, nós sabemos que existe uma grande possibilidade de acontecer num tempo curto uma certa censura, então também vocês vão estar ajudando, né, na divulgação da sua obra, né, a família que ainda, né, está viva, enfim, tá? Bom, a superioridade dos piores. Esse artigo aqui, ele é do dia 20 de dezembro de 2010. Diz o seguinte: já citei várias vezes a máxima de Hugo von Hofmannsthal, profundamente verdadeira, de que nada está na política de um país sem estar primeiro na sua literatura. Uma das decorrências dela é que, sem extenso conhecimento da história cultural e literária, o observador só capta os fatos políticos, a forma fina, ostensiva com que aparecem no noticiário do dia, sem nada enxergar das correntes profundas, onde se formaram e onde poderiam, em tempo, ter sido modificados. Isso aqui é muito característico, essa citação do professor, e como a literatura justamente tem essa capacidade. Basta observar a literatura russa do século XIX, né, Dostoiévski prevendo ali o que os revolucionários fariam na Rússia, né? Acabou culminando com a Revolução de 1917, né? Basta você ler livros como Memórias do Subsolo, Os Demônios, enfim. Praticamente não existe manobra política, tática ou estratégica que não tenha surgido antes como artifício literário. A razão disso é simples. Ninguém pode fazer o que primeiro não imaginou e explorar as possibilidades do imaginário social, tornando-as pensáveis na linguagem comum, é a função precípua dos artistas da palavra. Na direita brasileira, a obsessão da economia, da administração e do marketing levam muitos pretensos homens práticos aos erros mais pueris e desastrosos que poderiam ter sido evitados com um pouco de cultura literária. É uma crítica também muito comum que o professor Olavo fazia à questão dos liberais de observarem só a questão econômica, tá? Vou dar-lhes um exemplo chocante. Quando hoje em dia vocês veem terroristas dando lições de moral, narcotraficantes e sequestradores passando pito em senadores e deputados, travestis vestidos de freiras forçando um padre a lhes dar comunhão, ou o próprio presidente da República enaltecendo os bandidos das Farc como pessoas honestas que têm todo o direito de ascender ao poder do Estado, vocês ficam naturalmente desorientados e não sabem como reagir diante de condutas tão cínicas e descaradas que vão se multiplicando aos olhos de todos, até o ponto de se impor como práticas normais e legítimas. É bem importante salientar o que foi dito no parágrafo anterior. O professor Olavo, principalmente nas 10 primeiras aulas ali do COF, ele sempre falava a respeito da criação de uma cultura literária antes de partir para as discussões filosóficas. Primeiro, o COF vai falar que você deve fazer, né, o professor, um voto de abstinência em relação à opinião, tá? Primeira coisa. E segundo, que antes de chegar a estudar filosofia, que você possuísse um arcabouço literário bem profundo, tá? Justamente porque é a imaginação e a imaginação ligada à literatura que ligaria, fazia o lastro entre a realidade e o discurso filosófico propriamente dito, tá? Isso vai inclusive na sequência
daquilo que ele defendia no Aristóteles sob nova perspectiva em relação à teoria dos quatro discursos. Ele cansa de enfatizar isso. Não adianta você querer discutir filosofia, linguagem, lógica, enfim, se você não possui esse arcabouço imaginário que faz essa ligação entre a realidade e o discurso, o debate dessas ideias do ponto de vista filosófico. Tá? É muito normal as pessoas virem, pedirem dicas, quererem começar a sua leitura pela filosofia sem ter cultura literária nenhuma. O professor era enfático nisso. Se quem tiver as aulas do COF, assista ou ouça as primeiras 10 aulas. Vocês vão ficar já cientes disso. Ele fala, inclusive, que no primeiro ano os alunos do COF deveriam gastar tempo fazendo leituras de romance, de ficção, antes de discutir qualquer coisa ligada à filosofia. Bom, é um fenômeno que tende a expandir-se ilimitadamente e que só poderá ser detido à custa de uma trabalhosíssima e quase impossível reeducação de toda a sociedade. Mas poderia ter sido estrangulado na origem se os liberais e conservadores, em vez de ficarem hipnotizados ante os acontecimentos mais vistosos e dessem o trabalho de ver como essas coisas nascem e se desenvolvem numa discreta penumbra antes de aparecer estrepitosamente nas manchetes. Essas e outras táticas abjetamente maliciosas, que já se tornaram parte do nosso cenário cotidiano, aparecem como, em geral, em todos os componentes do que viria a ser a técnica da espiral de silêncio no século XVIII. E, como não poderia deixar de ser, apareceram primeiro como um recurso da técnica literária. Seu inventor foi Denis Diderot, um gênio perverso da propaganda revolucionária. Para criá-la, ele se apoiou na velha tradição dramatúrgica do bobo da corte, o personagem de baixo nível social, que justamente por sua aparência desprezível desempenha o papel de fiscal da classe dominante, com a permissão e sob a proteção desta última, a qual serve como espelho amplificador, onde ela enxerga seus defeitos e fraquezas. Tanto na dramaturgia quanto, com frequência, na própria realidade histórica, o bobo da corte foi durante séculos uma peça essencial no aparato perceptivo dos governantes, que através dele podiam tomar consciência de seus pontos cegos, evitando embriagar-se em ilusões perigosas e assegurando um domínio mais firme sobre a realidade das situações. Diderot descobriu que, com pequenas modificações, o bobo poderia tornar-se um instrumento voltado não à orientação e correção da classe dominante, mas à sua destruição. Bastava para isso acrescentar à inferioridade social do personagem alguns traços de perversidade moral genuína, conservando ao mesmo tempo no seu papel de fiscal e crítico da moralidade do mundo. No seu diálogo, O Sobrinho de Rameau, de 1761, ele criou a figura daquilo que viria a chamar-se nos estudos literários o herói abjeto. É um tipo declaradamente inferior, não só do ponto de vista social, como do velho bobo da corte, mas humano e moral. É um vigarista, um criminoso cínico, um sociopata na mais legítima acepção do termo. Mas por isso mesmo está na posição perfeita para enxergar a sociedade inteira como um tecido de crimes, projetando nela a sua própria torpeza de alma e interpretando tudo pela ótica corrosiva de um discurso de acusação verdadeiramente infernal. Percebam como hoje é muito comum marcas famosas usarem esses bobos da corte, esses excluídos sociais. São excluídos sociais, mas estão usando iPhone, enfim, fazem parte do mainstream, né? Mas a cabeça deles desloca eles, eles não conseguem perceber a qual classe social pertence, eles acham realmente que eles pertencem à classe dos pobres, à classe dos proletariados, né? E são utilizados como ferramentas para críticas sociais. Percebam isso, basta olhar na mídia e nas marcas famosas. Bom, o exemplo frutificou, mas não somente na literatura, alastrou-se pela retórica política e se tornou um lugar comum da propaganda revolucionária. 5 anos após a morte de Diderot, seu personagem já havia se multiplicado em milhares de criminosos da verdade, grandes e pequenos que, exaltados pela revolução, subiam aos púlpitos, às cátedras, para verberar do alto da sua incontestada autoridade moral os pecados da sociedade,
Quando uma ideia literária se consagra como topos, um lugar comum da retórica política, já é impossível impedir que as pessoas enxerguem a realidade sob a sua ótica deformante. Os fatos, por mais numerosos e evidentes, já não nada podem. Digam eles o que disserem, o automatismo do imaginário os reconstruirá à sua maneira, dando-lhes de novo e de novo o sentido fictício que se consagrou no topos. Fora da França, a transmutação do herói abjeto em arma de combate política foi mais lenta, mas nem por isso menos irreversível. Primeiro veio a crença de que os criminosos são vítimas passivas da sociedade e não autores dos seus próprios atos. Depois, a transfiguração das pretensas vítimas em símbolos de valores morais genuínos que a sociedade hipócrita usurpara. Por fim, o símbolo tornou-se realidade. Criminosos, prostitutas e psicopatas já não somente representavam o milhar da sociedade, mas carregavam em si como qualidade pessoal concreta. Quando, desde os anos 50, o proletariado foi excluído da condição de protagonista maior da mutação revolucionária e a escola de Frankfurt consagrou em lugar deles os marginais de toda sorte, estava tudo pronto para que o cinismo dos piores se impusesse como encarnação da respeitabilidade máxima, acusando e humilhando a todos e jogando pessoas de bem na lata de lixo da espiral do silêncio. Essa atitude aqui, de brindar marginais, é muito característico na obra do Marcuse. Tá? A utilização deles como instrumento da revolução. Tá? Eros e a civilização e o homem unidimensional. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.